Olá, amigo do CMTO News. Estamos no Centro de Mídias para levar até você mais um tema interessante, a Primeira Cruzada. O meu convidado é o professor Acácio Fernandes. Olá, pessoal. A Primeira Cruzada foi um evento que acontece ali no final da Alta Idade Média para o início da Baixa Idade Média. Foi um evento que foi conclamado pelo Papa Urbano II em favor da conquista da Terra Santa, a famosa Jerusalém. Nesse período, em um concílio de Clemente, Papa Urbano II, para convocar as hostes europeias contra os muçulmanos, ele falou a seguinte frase: Deus vult, que significa Deus quer. Esteja conosco, se inscreva e até daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? Para vocês mais um podcast, A Primeira Cruzada, um tema holidiano um pouco, né? Demais. Um tema também muito romantizado, e nesse tema, nesse podcast agora, a gente vai tentar traçar um pouquinho do perfil histórico. Então, há alguns momentos que talvez alguns preconceitos ou alguns mitos televisivos serão problematizados. Tudo bem, Acácio? Tudo. É um prazer estar aqui. É um tema que, inclusive, na faculdade, né, tinha um livro exclusivo só para as cruzadas. Então, havia essa perspectiva, né, do europeu e a perspectiva muçulmana. Obviamente, né, mais direcionada ali a questão muçulmana a Saladino, e a questão da Europa é muito citada, a questão do Baduíno IV, né, o rei leproso, tem essa romantização. O filme, inclusive, tem uma das frases mais reflexivas, e por mais de toda a romantização, mas ele trouxe o espírito do que foi as cruzadas, essa reflexão da própria natureza humana, quando no filme, né, o rei Baduíno fala, né, que lá você poderia responder e dizer que não foi da minha vontade, que eu estava seguindo ordens do meu Senhor, mas perante Cristo você não poderia dizer e negar que naquele momento a virtude não era plausível, seja o homem ser julgado pelas suas ações e não pelo comando de outros, ou seja, dando a entender que, em última instância, a escolha é sempre sua. Bacana, muito bom tê-lo novamente aqui no podcast, viu? E bacana essa abertura que você fez sobre o assunto. Nesse podcast, é muito difícil em história você fazer isso, uma análise linear. Tentaremos fazer uma análise linear, mas vai ser difícil. Vamos aqui muitas vezes ir e voltar no tempo. Então, você que nos assiste e interessado no assunto, eu solicito que escute esse podcast com cuidado, ok? Que nós vamos falar de eventos, falar de contextos, recuar um pouquinho no tempo, avançar, e isso requer um pouquinho de atenção, ok? É por aí, né, Cássio? Isso. Então, vamos passando os slides e vamos comentando. A Primeira Cruzada. Primeiro, para ficar ainda nesse slide aí, a Primeira Cruzada, ela acontece em 1096 e vai até 1099, 3 anos. São 3 anos. Mas só que, como o professor César deixou bem explicado, quando você vai analisar qualquer conflito bélico, não só apenas as cruzadas, você vai ver que tem uma cascata de eventos que antecedem o início, que vão culminar nela. A gente tem uma Europa, inicialmente, naquele período, com feudalismo, com um aumento populacional. Então, e aí a gente já tem uma questão de tradição, que apenas o filho mais velho que é o herdeiro. Então, se você nascesse uma família de 9 irmãos, 8, 6, por exemplo, homens, o restante deles tinham que achar alguma forma de sobreviver ou de buscar, por exemplo, criar um nome ou criar uma nova família.
Você tem a questão de uma Europa dividida, mesmo sendo cristã, mas dividida. Você tinha os ortodoxos, né? Você tinha a própria cristandade dividida entre gregos e latinos, ou mais ali Roma, né? E aos gregos acima. Então você tem todo um contexto que vai levar à proclamação da primeira cruzada, como foi já dito pelo professor César, né? No Concílio de Clemente. É importante a gente pegar alguns termos que eu, pelo menos como professor, tenho observado, né? Que tem faltado muito nos jovens. E aí eu aconselho aqui ao nosso telespectador a essa busca pela leitura para uma compreensão melhor da linguagem. O próprio concílio, ele vem dessa ideia, por exemplo, dos gregos, né, que é uma assembleia. Ou seja, é um momento em que você convoca as pessoas consideradas importantes, no caso da igreja, os eclesiásticos, né, para discutir sobre temas da igreja. E é justamente no concílio de Clemente, né, na França, em que o Papa Urbano II, que tinha, né, pediu um pedido de ajuda do imperador do Império, agora fugiu o nome, Império Constantino Bizantino, Aleixo I. o Aleixo I. Então ele vai expor naquele momento, nessa frase ícone, né, Deus quer, esse pedido de ajuda. E uma coisa muito importante é que esse pedido de ajuda ele vem com um peso de uma coisa chamada de penitência, que era: os europeus vão ver essa busca, essa reconquista de Jerusalém como uma penitência, ou seja, algo a se pagar, uma cruz a se carregar. E aí, futuramente, né, a história vai chamá-los de cruzados, justamente por carregar esse peso de reconquistar Jerusalém daqueles que eles consideravam hereges ou, de fato, né, os não cristãos, né, no caso, os muçulmanos. Bacana. Voltando um pouco no tempo, lá nos... o cisma do Oriente acontece em 1054. Então, no mesmo século. No mesmo século. Houve também uma divisão dentro da igreja entre Papa Urbano II e o Papa Clemente III. Que é curioso isso aqui, porque não é fácil de explicar. Mas, assim, havia o Império Sacro Germânico, Henrique IV, Henrique IV, imperador do Sacro Germânico. Então, do Império, ele foi coroado imperador de Roma. Os antecedentes de Henrique IV, eles ocuparam a região norte da Itália. Então, quando o Papa Gregório III foi eleito Papa, tem umas palavras, temos Papa, né, que eles falam. Uhum. Então, Henrique IV envia uma carta a ele falando o seguinte: que estaria disposto a obedecê-lo, a ser fiel e etc. Ele e seus súditos. O Papa Gregório III fica muito contente com essa amizade com o rei Henrique IV. No entanto, vai acontecer um momento em que bispos da região do Sacro Império Germânico, bispos e padres, padres é mais baixo clero, né? Bispos do alto clero, começaram a ser nomeados de forma política. Então, o rei Henrique IV, ele nomeava e criava vários cargos chamados sinecura, que é cargos inexistentes praticamente, só de prestígio, o cara não trabalhava. E o Henrique e o Gregório III, ele vai se desentender com o Henrique IV. Parte do clero, ele fica contra o Papa Gregório III porque ele tinha alianças políticas com o Henrique IV. Gregório III, ele vai... Lá na frente, eu trouxe o trecho do historiador, mas eu já estou adiantando. Lá na frente, eu trouxe os textos, né, eu falei, mas assim, o Gregório III, ele é deposto do cargo, não é deposto, porque para a Igreja Católica ele é o Papa. Mas ele sai de Roma, fugido, e vai para uma cidade, eu acho que de Avignon, se eu não me engano, Isso. na França. Ele foi até preso, né? Exatamente. Aí você que nos ouve, fica atento, porque é cheio de detalhes mesmo. Henrique IV, ele vendo que ele tira o imperador, o Papa da sede de Santa Sé, lá de Roma, e ele nomeia um novo Papa, chamado Clemente III. Isso. Por enquanto, a igreja ficou com dois papas. A igreja católica, mesmo cristã,
reconheceu que Gregório III era o chefe da igreja. Mas, politicamente, Henrique IV nomeou foi Clemente III. Gregório III morre. E aí há um concílio que elege Urbano II. Aí que vem Urbano II. Isso. Urbano II ficou papa, eleito pelo conclave. Clemente III, papa, pelo conclave político. Nomeação. Nomeado. Beleza? Aí você fala hoje, e a Igreja Católica hoje, o Leão XIV, é de qual sucessor de qual papa? Né? Ele é sucessor do Clemente III ou do Urbano II? Do Urbano II. Por incrível que pareça, porque aí uma perspectiva teológica cristã de que o Papa ele é o representante, ele é o sucessor de São Pedro. E ele termina sendo. Clemente III não seria sucessor de São Pedro. Mas, lá na frente, quando Clemente III morre, o sucessor do Papa foi o sucessor de Urbano II. Foi. E ele é reintegrado em Roma e tal. Inclusive, sempre é discutido isso em todo conclave, quando tem um novo Papa, sempre tem essa discussão sobre isso. Não é de hoje. Você que fala que está em crise, a crise não é de hoje, não. A Europa já estava em crise na época. Tava. Dividida. Sempre então, foi. Essa era a igreja que havia na época. Uma igreja que tinha dois pontífices. O pontífice de uma linhagem sucessória de São Pedro e um pontífice criado por um arranjo político de Henrique IV. Aí que você... Só um momentinho, Cássio. Aí o Urbano II, ele começa a costurar uma aliança política com outros reinos para poder superar Clemente III. Aí que entra Aleixo I, né? Isso. Que a gente tem essa perspectiva, né, da Igreja Católica, e infelizmente na faculdade se escuta muito, né, sobre essa questão política, né, o poder político da Igreja Católica, ideológico, sobre a mentalidade, né, do público, do povo na Idade Média. Mas, numa disputa como essa, muitas vezes a gente vai pensar, por que então eu, como católico, na Idade Média, iria reconhecer como meu líder, né, o Papa é o líder, né, supremo da Igreja Católica, alguém indicado politicamente pelo rei? Só que essa visão hoje seria anacrônica. Para o período e na época havia diversas prerrogativas, alianças, contextos, vassalagem. Na vassalagem você dá a sua honra a seguir um líder. E a partir do momento que o seu líder toma uma decisão, essa decisão ela entra em cascata para todo mundo que está embaixo. Era uma relação diferente de hoje, né? Não era... Não é essa relação hoje democrática que a gente tem essa visão hoje, que cada um toma suas decisões independentes. Então, é uma questão do período extremamente complexa. Que, inclusive, é justamente um dos motivos que o Urbano ele convoca a cruzada justamente para unificar o povo cristão em uma só direção, porque você tinha diversos conflitos lá dentro. Então, além de ser enfraquecido internamente, você ainda estava perdendo territórios para os muçulmanos, o que colocava em risco não só a autoridade da Igreja Católica, mas toda uma perspectiva de mundo e uma ideia de mundo e uma ideia de como se deve viver. Então, hoje, muitas vezes, a gente vai ver a cultura europeia estava em risco. E aí hoje parece algo muito simples. Eu vejo muita gente na faculdade, ou até nas discussões, nas escolas, ou entre outros colegas, né? Essa visão de que por exemplo, os católicos foram extremamente bárbaros ao ir ao Oriente Médio, a massacrar isso e aquilo. Mas que a gente observa para a nossa própria realidade, percebe-se que, por exemplo, essas disputas ideológicas hoje, que não é o tema, né, mais política de esquerda, você vê que diversos indivíduos têm essa mentalidade de que é uma luta constante porque precisa proteger seu modo de viver. Então, imagina na Idade Média em que você tinha essa convicção, você tinha a vida, a cultura como um todo, inclusive a arquitetura, que é magnífica. Convido o nosso público aqui a dar uma pesquisada nas catedrais, que é uma coisa maravilhosa. Então, o público vivia para isso. Então, você imaginar você viver nesse contexto, né, que é sagrado, ou seja, é meu sentido de vida, e ver isso sendo ameaçado por um outro povo que não reconhecia Jesus Cristo, por exemplo, como Salvador, como divindade. Inclusive, reconhecia ele como profeta, nesse caso, e via os muçulmanos os cristãos como idólatras. Então, não é só uma questão de teológica, é uma questão de sentido de vida. É mais profundo. Exatamente. Os cristãos eles tinham amplo acesso à Terra Santa. A Terra Santa é sagrada para os cristãos por conta da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É sagrada para os judeus por conta da história de Jerusalém, ser a cidade de Davi, etc. E o templo de Salomão, que foi construído em Jerusalém. É sagrado para os muçulmanos porque, segundo a religião muçulmana,
Maomé foi transladado ao céu lá em Jerusalém. E os cristãos, eles tinham acesso a Jerusalém tranquilo. A partir do século VIII, os muçulmanos já estavam ocupando a região de Jerusalém. Do século VIII ao século XI, os cristãos tinham livre acesso a Jerusalém, mesmo sendo um território ocupado por muçulmanos. Acontece que, a partir do século XI, os muçulmanos começam a criar entraves e os cristãos se veem impedidos de terem acesso à Terra Santa, a Jerusalém. Que inclusive é uma mudança política, porque dentro do Islã ela tem duas ramificações muito fortes, né? Que é os xiitas e os sunitas. Os sunitas, por eles terem uma visão mais parecida, por exemplo, com a própria Igreja Católica, né? Que o que segue o líder é aquele líder espiritual, é aquela pessoa que não precisa ser diretamente um descendente de Maomé. Então não é uma monarquia, digamos assim, né? Por falta de um termo melhor. Já os xiitas já são mais radicais nesse sentido, ou seja, o califado correto seria, né, do genro de Maomé e etc. E os subjacidas, e principalmente os futuramente, né, o que vai estar em Jerusalém, que são os muçulmanos do Egito, por serem xiitas, eles são muito mais radicais. Então eles começam a cortar esses laços, e aí vão ter na Europa, justamente, que vai colaborar, né, com a narrativa e com a súplica, né, do Urbano II para a cruzada, é justamente essa perseguição aos cristãos no Oriente Médio e, em alguns casos, né, o próprio sendo submetido aos peregrinos à escravidão, a roubos, a furto dos seus bens. Então é um contexto, é muito complexo mesmo. Você falou também que eu falei a Europa está em risco, né? Na verdade, a identidade cultural, em toda a cultura, se vê em risco quando vê outra avançando sobre ela. Pode ser do ponto de vista muçulmano, quanto também do ponto de vista cristão. Nós temos os muçulmanos, uma ala mais radical, que começa a impedir os cristãos de terem acesso a Jerusalém, como também se começa a ter uma ocupação árabe islâmica na Península Ibérica. Isso. Então a Europa, ela fica... Ela está... Observe que nós não vamos falar da Segunda e Terceira Cruzada, mas durante a história das cruzadas, você vai ver várias frentes de batalha contra os muçulmanos. A Guerra da Reconquista. Sim, e também as cruzadas. É curioso isso. Então vamos passar aqui os slides. A primeira cruzada acontece em 1096 até 1099. No discurso da época, a grande motivação das cruzadas foram os ataques que os turcos Seljucidas estavam fazendo aos peregrinos cristãos que iam à Terra Santa, desde que os árabes muçulmanos haviam conquistado a Palestina no ano de 638. Eu coloquei agora há pouco, a partir do ano 800. Na verdade, é um pouco antes. Século VII. Século VII. Os cristãos nunca, do século VII ao século XI, os cristãos nunca tinham sido proibidos de visitarem seus lugares santos, até que essa ala mais radical... E aí há um contexto que às vezes passa batido, né? Mas você pode observar no próprio texto ali, ó, árabes muçulmanos, e lá em cima você vai ver que são turcos, no caso islâmicos, porque os turcos, eles não são árabes, os turcos são descendentes do que a gente conhece mais, principalmente para o público que acompanha mais o cinema, né? Que são os persas. Hoje a atual Turquia, ali na Anatólia, etc. Então, eles são povos, por exemplo, que ali derivam, por exemplo, dos assírios, povos que são mais militarizados e, portanto, a visão de mundo é um tanto quanto mais radical o militarismo. E quando você observa que quando há essa mudança, quando os turcos, né, subjacidas, se convertem ao Islã e eles assumem essa região, eles mudam a política, uma política de séculos, que vai desencadear em toda uma consequência de conflitos bélicos e perda de vidas humanas. Bacana. Foi o Papa Urbano II, em novembro de 1095, que conclamou as cruzadas no Concílio de Clemente, como já foi falado anteriormente. Seu objetivo expresso era fazer com que os nobres europeus parassem de lutar entre si e, em vez disso, fossem até a Terra Santa para livrá-la das mãos do infiel muçulmano. Aqui nós temos um ponto interessante. Segundo o historiador, que nós vamos apontar daqui a pouco, nós vamos citar ele,
ele fala que a Primeira Cruzada foi um grande evento da Idade Média. Foi ela que formou a questão cultural, militar e política que nós conhecemos sobre a Idade Média. Até a Primeira Cruzada, havia muita guerra entre nobres, entre senhores feudais, muitos conflitos. E lutar por um inimigo, assim, eles estavam lutando entre si. Com a Primeira Cruzada, o inimigo ficou em comum, então houve uma identidade, uma unificação das tropas militares da época, das forças da época, em lutar por um inimigo em comum, que é o muçulmano. Inclusive, nessa discussão em sala de aula, né, que eu terminei a faculdade na escola privada, numa faculdade privada, havia essa discussão e eu lembro até hoje um colega nosso, né, inclusive pretende talvez trabalhar na mesma região que eu, né, que é o Giovanni. Giovanni! Que é o... Para alguns historiadores, há essa discussão de que as cruzadas elas podem ser comparadas, óbvio, não na mesma magnitude, mas ao que a gente chamou de Primeira Guerra Mundial. Que a Primeira Guerra Mundial, a característica foi justamente essa, diversos países em conflito, asiáticos, europeus, né? Quando você observa, na Primeira Cruzada, você vai ter ingleses, você vai ter franceses, hoje que a gente conhece como italianos, né, ali da Península Itálica. Você tem os normandos, né, os germânicos, que hoje é a Alemanha. Então, você vai, como você falou, não é apenas um país combatendo, mas você tem uma Europa como todos, ducados, reis, inclusive, a gente vai falar sobre as outras, né, mas você vai ter reis indo para as cruzadas, nobres. Então, é uma guerra que ela foi generalizada, foi há uma certa unificação de fato de essa conquista da Europa com um inimigo em comum, que é o que, por exemplo, a gente consegue observar em indícios novos, essa comparação que ela não é na mesma magnitude, mas você observa que é o que, por exemplo, a narrativa da Segunda Guerra Mundial, todo mundo contra um inimigo em comum, o que é uma estratégia, aí, né, obviamente, né, todo o crédito é o Bando II, que é uma característica da própria natureza humana, deixar seus conflitos de lado quando você tem um inimigo maior por alguma coisa em comum maior que você tem, nacionalidade, religião, fé. Antes do Papa, antes da Primeira Cruzada, muitos reis, porque assim, há uma ideia mitificada de que todos os reis eram essencialmente católicos, que a igreja ia lá e coroava todos, tal, tal. Não era tão pacífico dessa forma. Antes de Henrique, até mesmo no período de Henrique IV, ali no início da Primeira Cruzada, você vai ver vários reis que, hora e outra, eles estavam sendo excomungados pela igreja, depois eles faziam um acordo com o Papa e eram reintegrados à igreja, depois, por questões políticas, eles eram excomungados. Então, era um conflito intenso entre papas e reis. Muitos reis, para firmar sua autoridade na sua região, tinham que romper com o Papa. Então, não era assim todo mundo devoto, todo mundo católico, não era tão pacífico. Havia excomunhão a rodo, havia reintegração, depois excomunhão novamente. Então, sempre houve crise entre a igreja e os reis. Porque sempre é um conflito de interesse, né, de poder. Isso. E a Primeira Cruzada, ela vai dar uma identidade para a Europa. Né, que está falando. Vai dar uma identidade. Foi uma justificativa dos reis europeus formarem alianças. Não é o assunto agora, mas na Terceira ou Quarta, Quinta Cruzada, você vai ter o Coração de Leão, vai ter Filipe II, se eu não me engano, vários reis. Baba Ruiva lá, eles vão... que o Hitler vai dar Barbarossa ao Baba Ruiva, em homenagem a esse rei medieval. Eles vão se unir em favor, né, nessa peregrinação rumo à Terra Santa. É claro que não foi somente com caráter religioso. Econômico. É claro, teve saques, teve massacres cristãos contra jovens, crianças muçulmanas, teve muita violência de ambos os lados. Então, é um tema complexo o tema. Quer falar mais alguma coisa? Não, para o próximo. Vamos passar. Mas antes mesmo de os nobres guerreiros atenderem o seu apelo e se organizarem, o que foi feito no ano seguinte, em 1096, um homem simples chamado Pedro, o eremita, liderou 30.000 pessoas, boa parte mendigos e alguns cavaleiros, para uma cruzada que ficou conhecida como Cruzada Popular ou Cruzada
dos mendigos. Aqui é curioso, porque aqui está falando Aí fala muito da natureza humana. que o Papa Urbano II, ele convocou a Europa barra França ali, basicamente, a se envolverem na peregrinação rumo à Terra Santa, Jerusalém, mas antes, um eremita, Pedro, chamado Pedro, né? Para a Igreja Católica, Pedro tem um significado. Fez a cruzada dos mendigos, antes da igreja. E o que me chama a atenção na cruzada do Pedro, né, do eremita, né, ou seja, um homem que ele rejeita a vida em sociedade, um homem que vive isolado, né. E a gente pega até, entre outras comparações, o próprio João Batista vivia assim no deserto, né, comendo de mel e gafanhotos, insetos. Então ele não tinha esse apreceio, né, pela vida social. E aí o que a gente observa nessa questão aqui é que com o apelo do Papa Urbano II, principalmente com a questão das indulgências, né, com pagar os seus pecados através da penitência, ou seja, lutar em nome de Cristo, é utilizado algumas passagens de Mateus, em que Jesus Cristo, o Mateus fala, né, em que aquele que morrer por nome de Cristo será salvo. Então eles usam essa interpretação, né, para dar um sentido à vida. E é o que a gente observa hoje, é sempre importante, né, sem fazer anacronismo. Né? Então, para a gente compreender o passado e a própria natureza humana, a gente tem que olhar para a nossa realidade, olhar como as coisas funcionam hoje, como as pessoas reagem a certos estímulos. Você vive numa Europa sem muita perspectiva, num sistema feudal, às vezes a vida sem um sentido nobre, sem um significado posterior, aquela sensação de finitude, que eu vou morrer e acabou. Ninguém lembrará de mim, eu não ficarei marcado na história, não sou rei, não sou nobre. E aí, quando o Papa ele convoca, ele dá um sentido para a vida desses homens. Ou seja, hoje eu sou um ninguém, mas agora eu posso ser alguém importante, alguém que vai conquistar a Terra Santa de volta, vai trazer a Terra Santa, ou seja, o Santo Sepulcro, de volta aos europeus, para que essa peregrinação pudesse acontecer. E como já diz, né, o Frankl, para o ser humano, o sentido de vida é a coisa mais importante. E aí você imagina, 30 mil pessoas. Muita gente. Não havia grupo de WhatsApp, né? Não havia internet, não havia Facebook, Instagram, X. E era tudo pregação. E ele conseguiu convocar uma tropa de 30 mil mendigos, né? Pessoas simples, na verdade. Né? Cruzada dos mendigos é um termo generalizado, mas pessoas simples. É curioso isso. Para você ter uma ideia, muitas guerras europeias, os próprios reis tinham que fazer isso aqui, ó, para convocar, para conseguir montar um exército. Pedro não era rei, não era padre, não tem nenhum um apontamento que ele tinha um cargo eclesiástico. Exato. E ele conseguiu reunir 30 mil pessoas. E aí o que, pelo menos para mim nesse caso, né, é o que demonstra que, por mais que a natureza humana busque a matéria, né, o dinheiro, como você falou, né, o rei das vezes ele tinha que convocar os nobres, tinha que patrocinar armadura, cavalo, para convencê-los aí, e principalmente acordos, né, econômicos dos saques. E aqui a única promessa, obviamente, vai ter interesses particulares, né, por parte desse público, mas a maior recompensa seria a salvação. Então é uma questão de fé. Você vê uma sociedade muito mais religiosa do que a nossa. Sim. Eles acreditavam, e até acreditavam que morrendo em batalha, a sua alma já era altamente encomendada aos céus, né, ou ao purgatório, como a Igreja Católica defende. Ao paraíso, à salvação, vamos resumir. Eles acreditavam piamente nisso. Era uma sociedade muito mais religiosa do que a de hoje. Não havia esse conceito de liberalismo, de laicismo. Né? Era uma sociedade onde a religião é a vida das pessoas. É isso. Pode passar? Essas eram algumas rotas que eu consegui, que vai da Europa para o Oriente, né, Jerusalém. Né, as rotas. O bacana aqui, isso aí é uma coisa que me cativa muito na história, em estudar história. E muitas vezes se perceber que geralmente o indivíduo que participa, ele não se percebe como um instrumento da história em movimento. Então, quando você observa essas rotas aqui, a gente tem que prestar a perspectiva de que a Europa ela era feudal, então ela era envolvida em uma agricultura de subsistência. Não havia um comércio intenso e etc. Não era o motivo inicial, mas essas rotas aqui elas vão abrir contato novamente com o Oriente Médio,
com riqueza, conhecimento. O próprio mundo islâmico ele era tecnologicamente muito mais avançado, em Sim. medicina, astrologia e etc. Então vai haver tudo conflito bélico, vai ter massacres, infelizmente, né? Mas vai deixar uma herança cultural para o futuro, e principalmente tecnológica, e uma abertura de pensamento que vai culminar lá no Renascimento, entre outras coisas. Que provavelmente ninguém que estava vivendo nessa época estava pensando nesse propósito ou nesse desdobramento. Exatamente, legal. Ó, vocês estão vendo que o mapa está colorido, né? A parte amarela é a parte de domínio da Igreja Católica Romana. A parte mais bege é a Igreja Católica Ortodoxa. Os gregos. E a parte... Homem para falar de cor é complicado, né? A parte verde é a parte dominada pelos islâmicos, os muçulmanos. Havia um código também da época de que o filho mais velho fosse o herdeiro único de toda a propriedade do pai. O segundo mais velho, ele era destinado a escolas militares para ser da nobreza e cavaleiro, etc. E o terceiro, na sequência, era sacerdote. Isso. Interessante isso. Só que geralmente tinha muito mais do que 3 filhos. Assim, exatamente. E lá na frente, você vai ver, e aí nós vamos ver que muitos cruzados ficaram muito ricos, buscavam riqueza, né? Por que os mais novos iam atrás da riqueza? Porque ele não herdava o que o pai tinha. O que restava a ele era a cruzada. Aí vem o interesse econômico, né? Que vai desembocar depois em outras revoluções e outros contextos europeus, como o Renascimento, etc, etc. O projeto Semitor News é um projeto coordenado e dirigido pelo professor César, eu que vos falo. Realizamos sempre, periodicamente, podcasts no anexo da SEDUC, Centro de Mídias. E esse podcast é veiculado no canal do YouTube História em Conexão. Peço para vocês também acompanharem o nosso Instagram, Semitor News Oficial. Semitor News Oficial no Instagram. No YouTube, História em Conexão. Você, deixe seus comentários abaixo, curta, compartilhe, seja um seguidor Semitor News, ajude a promover esse trabalho que envolve professores, alunos, professores também de outras escolas, como tivemos aqui no podcast passado Matheus Falcão, da Escola São José, tivemos o professor Rodrigo Porelli, da Federal do Tocantins, Campus Porto Nacional, e agora o da Maria dos Reis, né? Isso. Maria dos Reis, o meu amigo professor Acácio Fernandes. Curta, compartilhe, esteja conosco. Então vamos lá. Aqui, você que nos assiste, dá para você dar um print, dar uma pausa no vídeo, para você pegar os elementos, os detalhes melhor. Aqui estamos fazendo, aqui faz o seguinte, a comparação do exército, das forças militares, antes das cruzadas e depois das cruzadas, né? A origem dos combatentes, comando, como era antigamente, né? Vamos lá, reuniam pessoas de diversos reinos e regiões da cristandade latina, França, Alemanha, Itália e Inglaterra, incluindo cavaleiros nobres, camponeses, clérigos e aventureiros. Essa era a formação da primeira cruzada. Antes das cruzadas existirem, como é que era? Os exércitos eram formados principalmente por vassalos e senhores feudais, recrutados, né, em um mesmo feudo ou reino, que ficou cortado ali. Então, observe que antigamente as tropas eram comandadas pelo senhor feudal e era formado por vassalos, nobres, que faziam parte da cavalaria. Não havia essa unificação de vários reinos como houve na primeira cruzada. Vamos aqui, só alguns pontos, para não ficar muito longo, a gente não vai ler tudo, mas aqui o comando. Nas forças cruzadas, o comando era descentralizado, ou seja, cada contingente era liderado pelo seu próprio nobre ou príncipe. Decisões tomadas em conselhos de líderes com frequentes disputas internas. E antes não, era centralizado no papel do senhor feudal que comandava tudo. E assim vai, né? Mas quando você faz uma análise um pouco mais profunda se você fizer uma observação, né, sobre as duas colunas, a gente observa um fenômeno que é do próprio direito. A gente pode fazer uma comparação, que é, a partir do momento em que você, por exemplo, promulga uma lei
ela dando um benefício para uma classe, um indivíduo ou uma minoria, mesmo que futuramente ela se torne ineficiente, é muito difícil você tirar, porque você já mudou a mentalidade, você já apresentou uma mudança, ou um tipo de comportamento, ou um tipo de vida. Então, se você tem a Idade Média inteira, vai começar ali no século IV, né, V, se consolidar no século V, você vai observar 6 séculos depois, você tem toda uma cultura formada em uma coesão da mesma língua, ou seja, do mesmo povo, da mesma região, seja franceses, alemães, sobre a liderança dos seus duques, dos seus nobres, a vassalagem, a toda uma hierarquia. As cruzadas vêm e ela quebra essa cultura. Então, ela dá voz a outros líderes, ela junta pessoas de várias classes diferentes. Então você vai ter agora um clérigo, você vai ter um artesão, que pessoas comuns seguiam, né, no mesmo acampamento. Então vai ter aquele sentimento mais de igualdade, que vai, novamente, que a gente já falou, né, culminar em outras mudanças na Europa. E aí muitas vezes a gente compreende um pouco por que alguns indivíduos são céticos. Porque obviamente haver mudanças, um lado vão interpretar que essas mudanças foram positivas e outras que são negativas. Mas todas as mudanças vão trazer consequências. E quem é um pouco cético, ou quem é mais conservador, tem um pouco mais receio de ver essas mudanças acontecerem muito rápido, porque a gente não sabe os resultados. Aqui hoje, nesse momento histórico, a gente consegue olhar para trás e olhar essas mudanças. Mas na época você não tem essa percepção, né? Não, na época eles não pensavam, estamos indo para a cruzada. Primeiro que na época não era usado o termo cruzada. Curioso, é um termo que foi dado, acho que a posteriori, salvo engano. Quando os cronistas começam a escrever sobre... Pode passar. Aqui é a imagem aí, ó, do estátua de Pedro, o eremita. Essa imagem está na praça de Saint Michael, né? Paris. Michel, né? Inglês, não é alemão, francês é Michel. Paris. Esse é o historiador que eu quero indicar para vocês. Peter Frankopan, A Primeira Cruzada, um chamado para o Oriente. Então, existem muitos outros livros, né? Eu escolhi esse livro aí para falar um pouco nesse podcast. Pode passar? E aqui agora vamos uma parte mais teórica, né? Eu mencionei isso aqui já no início do podcast, mas é isso, ó. A Primeira Cruzada definiu a Idade Média. Estabeleceu uma identidade. Quando ele fala definiu a Idade Média, é uma perspectiva do historiador Peter Frankopan. Dele. O Jacques Le Goff vai ter um outro contexto que começa no podcast anterior nós falamos um pouco sobre, foi o tema do podcast, sobre a Antiguidade Tardia. Para Le Goff, a Idade Média começa no século V, com a queda do Império Romano. Né? Então, vamos aqui. Para Peter Frankopan, a Primeira Cruzada definiu a Idade Média, estabeleceu uma identidade comum para os cavaleiros de todas as camadas da nobreza da Europa. É ele que eu estou me referenciando para fazer as reflexões aqui, né? Firmemente atrelados à fé cristã. Influenciou o comportamento, a devoção e o serviço ao ideal cristão. Passaram a ser vistos como qualidades extremamente valorizadas. Aí, ó. Então, o ideal cristão, que hoje, toda comparação tem que ser inteligente, lógico, mas você falou com cuidado, sim, mas dá para entender hoje. A galera hoje um pouco mais da direita, chamados conservadores, eles têm um pouquinho desse vislumbre ainda, de colocar o cristianismo nas relações sociais e políticas. Os princípios, né? A galera mais progressista não tem essa visão, mas a galera mais conservadora ainda tenta ostentar esse princípio. Você observa hoje até nos debates atuais de direita e esquerda, no vulgo, né? Falando de forma vulgar. Exatamente. Porque a gente fala assim, né? Quando você tem uma identidade comum atrelada à fé cristã, e aí você pode até tirar a parte teológica e espiritual, mas o que se materializa, que é, para ser um cristão, eu tenho que ser uma boa pessoa. Para ser um bom cristão, eu tenho que ser uma pessoa que é caridosa. Então, quando você pega, nesse caso, nessa comparação, né, que a gente está fazendo aqui, quem é mais à direita, nesse sentido, ele tenta trazer essa... Opa, isso aqui foi o que deu certo nos últimos séculos. Se constrói uma sociedade melhor com esses princípios. Então, a fé cristã, o cristianismo é o mecanismo que se consegue construir essa sociedade. E aí quem é de direita, né, o mais conservador, no meu caso, eu sou conservador, né, nesse sentido, eu tenho um pouco de medo dessas mudanças mais radicais, porque eu tenho essa compreensão de que mudanças terão consequências. E mudanças radicais vão ter consequências radicais. Não tenho certeza se vai ser positivo ou não, porque o passado me diz que uma sociedade que é criada em bases em que o amor, a compaixão,
a esperança, uma motivação por algo maior do que mim mesmo. Faz, por exemplo, uma senhora, igual aquele caso da merendeira, que salvar uma criança, porque ela tem um princípio maior do que ela mesma. Então, são valores que tendem a ser conservados, né? Eu, pelo menos, gostaria que fossem conservados, né? É verdade. Estabeleceu na Primeira Cruzada, estabelece o Papa como líder, não apenas espiritual, mas de importância política. Também. Né? Hoje a gente vê que quando houve a mudança de Papa, o Papa Francisco faleceu e foi nomeado agora o Leão XIV, não só os católicos ficam atentos, né? Porque, primeiro eles, que eles se sentem sem líder naquele momento. Então, precisa de um líder. Mas protestantes, ateus, todos ficam atentos em saber quem vai ser o novo Papa. O X é um território disso aí. Tava todo mundo perguntando justamente isso. É o Papa desse lado, daquele outro lado. Analisando todo mundo, o perfil de todo mundo, o passado de todo mundo. Foi muito comentado lá, pelo menos na escola do trabalho, né, justamente dessa ala mais cristã, se podia ser esse ou não ser aquele, e etc. Justamente também, infelizmente, baseado nessas questões ideológicas políticas atuais, né? E não por questão de fé. Exatamente. Aí o Papa ele passa a ter uma importância mais política. Né? Estamos fazendo umas pinceladas com a atualidade, mas claro que tem que ser feito de forma mais rigorosa, a gente está dando uns toques de leve. Forneceu um propósito comum aos princípios ocidentais, é o que você falou, né? Dos princípios que sustentaram a civilização. Hilário Franco Júnior, historiador brasileiro, ele vai colocar a Igreja Católica como a gênese do Ocidente. Ela é o Ocidente, a Europa que nós conhecemos, o Ocidente que nós conhecemos hoje, ela é filha da Igreja Católica. Ela é baseada em 4 grandes culturas, né? A grego-romana, a judaica-cristã, mas o fundamental é o judaico-cristã, porque se a gente for dos gregos, eles herdam a filosofia, dos romanos, o direito, mas a fé, a vontade e os princípios são do cristianismo. Exatamente. A partir da Primeira Cruzada, ganharam corpo as ideias e estruturas que moldaram a Europa até a Reforma. Porque aí a Reforma já vai entrar uma outra ruptura, né? Vamos passar. O século XI foi também um tempo de violenta disputa entre o papado e os principais barões da Europa. É que eu coloquei. Expliquei, né, que não era um continente harmônico, os reis ali, todos católicos, devotos, não. Estavam em intensa disputa com o Papa, em busca de reafirmação de poder temporal. E muitas dessas reafirmações levavam a eles a romper com os sacramentos, a doutrina católica, e eram excomungados. Depois readmitidos, e assim vice-versa. Vamos lá. Monarcas eram excomungados e depois, vez após por outra, reabilitados apenas para, em seguida, serem novamente condenados como anátema, ou seja, como mentiroso. Uma dessas é a cisão a ortodoxa, é a Igreja Ortodoxa. Havia questões doutrinárias, por exemplo, que o Espírito Santo ele não fosse procedente do Filho, somente procedente do Pai. Deus Pai. Né? Para vocês, que é cristão, você entende que tem a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo ele procede tanto do Pai quanto do Filho. A Igreja Católica Romana defende isso, que Deus é Pai de Jesus, Jesus é gerado de Deus, tanto que ele é filho do Pai, e o Espírito Santo ele vem tanto do Pai como do Filho, é uma terceira pessoa. É claro que não é tão fácil de explicar assim, né? É uma questão bem espiritual. Para você que não é cristão, talvez não tenha nada a ver, mas para o cristão isso é forte. Aí vem uma outra doutrina de que fala, não, o Espírito Santo não é não é gerado de Jesus, é procedente do Filho, só do Pai. Não tem purgatório, por exemplo. As imagens de santo não têm o mesmo valor que tem na Igreja Romana. Então, essas questões mudam o imaginário, muda a questão de fé. E a Igreja Ortodoxa, ela recebeu muita influência das filosofias gregas, isso, mais do que a romana. Quer falar? É porque tem uma passagem, eu não vou lembrar o versículo em específico, né? Mas quando Cristo fala, né? Fala, se não me engano, sobre o juízo final, ele fala apenas o Pai sabe. Então, por exemplo, a cultura grega, como ela é muito crítica, muito cética, racionalista, eles vão trazer essas discussões, justamente. Então, se Jesus
e o Pai não sabe, e o Espírito Santo, então se os três são a mesma pessoa, são da mesma essência, faz ter toda essa discussão futura, né? Interessante. Então, Inclusive havia até essas disputas ideológicas, né? Não se respeitavam ou não se admiravam, principalmente a cultura grega via os latinos como bárbaros, e a própria cristandade tinha essa briga ideológica. Né? foi a primeira cisão política, porque antes do cisma do Oriente, era só o cristianismo era um só. É claro que a história das heresias vem lá desde Judas, lá, né? Isso. De Simão Cirineu, que em Atos dos Apóstolos tem vários hereges ali. Vem o gnosticismo, vem os cátaros, vem os arianos, vem os nestorianos, os sabelianos, albigenses. Mas só que essas divisões não eram a nível de reino. Eram membros da igreja, padres, que começavam a pregar novas doutrinas. Aqui é uma questão mais política. Então, o cisma do Oriente parte de uma questão doutrinária e houve um rompimento do cristianismo. Aí fica a igreja ortodoxa bizantina e a outra romana. Quase todas. Aí outra coisa interessante. Aqui já é um pouco de especulação, mas o cristianismo ele tem o poder do perdão, né? Porque os que não são cristãos, eles têm a tendência de olhar para a igreja só de forma política. Por isso que a preocupação, Papa Leão XIV, ele vai ser canhoto ou destro? Ele vai ser reacionário tal? Por quê? Porque o cara pergunta, porque ele está pensando de forma política. Isso. Quando você vai olhar para o Papa, tentando analisar um católico, ele não está muito preocupado com isso. Ele quer um cara voltado para a fé católica, a doutrina do cristianismo, lá de Pedro, né? Então, observe que vários reinos eram excomungados, mas havia o poder do perdão, que eles eram readmitidos. Que a mudança, Eu né? entendo dessa forma. Pode ser que não, né? Mas eu entendo que muitos eram readmitidos, depois, quando havia uma heresia, alguma coisa, eram excomungados novamente. Eu vejo que a Igreja Católica antes era mais rígida do que hoje também. É outro contexto. Outro contexto, era mais fechado. Hoje em dia, infelizmente, com a democracia, ela traz, infelizmente, um reflexo de individualismo, em que você pode tudo. Então, o próprio Pedro, né, ele vai falar sobre a questão da interpretação da Bíblia, da leitura da Bíblia, por isso que a Igreja Católica ela limitava a leitura da Bíblia, porque justamente as heresias, né, vou botar aqui usar como facções, mas não no sentido atualizado hoje, né, do crime, mas facções como grupos, né, justamente porque a Bíblia era muito difícil de ser interpretada, a palavra de Deus é muito difícil de ser interpretada de forma correta, né, ou pelo menos de forma mais humanitária, então você cria várias facções. Então ele fala, quanto mais pessoas lêem, mais facções são criadas e mais distante você fica da mensagem original. E aí hoje, infelizmente, com a liberdade excessiva, você vai ter e de fato isso acontece, né, com a Reforma Protestante, você tem hoje, a cada esquina, uma igreja diferente, com um nome diferente, com uma doutrina diferente. Exatamente. E mais nesse período histórico aqui, você tinha um pouco mais de rigidez do que era e do que não era heresia. E isso não escapava nem aos reis. Ou seja, o rei não podia fazer tudo o que ele queria, não podia... Não podia. E o rei medieval, ele não tinha esse poder absoluto como Hollywood retrata. O rei moderno, ele é muito mais poderoso politicamente e militarmente do que o rei medieval. Tem detalhe disso aí. Nosso tempo já está meio para o final, mas assim, a Cruzada, o filme A Cruzada, ele é um filme que não fala da Cruzada. Não, Quando eu assisti a primeira vez, eu achei que a cruzada dessa forma e tal. Aí eu tive aula com o professor Rodrigo, que esteve aqui no podcast passado, e ele falou, olha, não tem nada a ver com a cruzada. Aí eu fui reassistir novamente, lógico, né? Eu fui reassistir, e realmente, cara, é um filme progressista sobre a cruzada. O cara tá lá indo nas fileiras dos cruzados, eu estou lutando pelo mundo melhor. O cristão não luta pelo mundo melhor, ele luta pelo paraíso. Isso. Não pela matéria, mas pelo espírito. Exatamente. Pode falar. Mas é um filme romantizado, mas Hollywood ele precisa, infelizmente, como um produto, ele precisa vender, entregar, né? E vender. Então ele vai trazer a magnitude do exército, o figurino é muito bonito, o discurso de Balduino é muito frase bonito. De efeito é muito Os seus bonito. gestos serão lembrados pelos seus inimigos. É muito parecido, por exemplo, com o próprio filme, né, do Gladiador. É o espetáculo, né, as frases que marca, né?
O que você faz hoje ficará para se repercutirá para sempre na história. A sua nobreza será lembrada até pelos seus inimigos, né? Isso. O Brian, que é o ferreiro lá, que ele e sempre mostra, geralmente os filmes retratam uma caricatura, né? O cara não é um cara temente a Deus, sensível ao perdão. Não, ele é cheio de si, ele é rancoroso, ele é meio cético. Aí a esposa dele morre lá, então ele vai para se vingar. É meio essa questão, mas faz parte. Mas inclusive tem um jogo do PS2, do PlayStation 2, no caso, né, para o telespectador, que ele fala justamente sobre isso, sobre a cruzada, sobre essa ideia do perdão. E obviamente é um jogo violento, então não é recomendado para crianças menores de 18 anos, né? É um filme violento, mas ele mostra justamente isso, essa questão da busca da nobreza, do perdão dos pecados, mas quando ele chega lá, ele se depara com a violência, com o massacre, o peso na consciência, que a gente talvez não vai dar tempo para comentar, né? Mas com a conquista de Jerusalém houve um massacre. Mas, obviamente, o ser humano ele é movido, ele ainda é um animal, né? E nesse momento de violência você comete atrocidades, mas depois há essa reflexão. O jogo tenta fazer essa reflexão, né? Que é também baseado, obviamente, em Dante Inferno, né? Onde ele vai para o inferno tentando essa redimissão, né? Dos pecados dele durante a cruzada, do que ele fez lá, né? Antes de passar para os próximos slides, e o nosso tempo é curto, eu quero que você faça um desfecho, a gente termina com os slides e ponto. Nossa conversa aqui sobre a Primeira Cruzada não é um retrato factual, mas assim é uma história baseada mais em contextos. Isso. Né? Então assim vocês não vão falar das guerras, das batalhas, não terá tempo. Mas o importante é levar para você um conceito, alguns contextos de como era a Europa e o que significou a Cruzadas. Mas eu quero que você faça uma reflexão sobre os principais líderes da cruzada e se você puder falar de algumas batalhas, aí eu volto para a gente fechar. Eu até salvei aqui, dentro alguns pontos importantes. Obviamente a gente já falou sobre Urbano, a gente tem alguns aqui, principalmente o Godofredo, né, de Bulhão, né, no caso, que é da Baixa Lorena, e inclusive liderou tropas em Jerusalém. No contexto dos conflitos a gente vai ter alguns principados que vão ser criados como Edessa, mas o que eu gostaria que o público desse uma conferida, estudar e etc. sobre os cercos. Os cercos eles são um teste de fé. Para o nosso público que não entende o que é o cerco, as cidades na antiguidade elas eram muradas e muitas vezes eram feitos fossos, né? Ou seja, rios ao redor dos muros, para que elas não fossem tomadas. Se você não tem catapultas, um equipamento que hoje parece simples, né? Você movimentar tanques, aviões, mas naquele período você movimentar catapultas, arites, para um cerco era extremamente complexo e difícil e de um custo muito alto. O cerco, por exemplo, a Jerusalém, o cerco anterior, por exemplo, a Edessa, eles duravam meses, quase um ano. Então você imagina você passar um ano por fé dentro de uma cidade ou fora dela, nos seus muros, esperando, sabendo que pessoas lá estavam passando necessidade, etc. Ou até você, por fé, para conquistar. Então você vai ter conflitos, você vai ter alguns nomes importantes aqui, né? São nomes complexos, eu sou dislexo, e são nomes alguns em franceses aqui, que é tanto quanto complexo, né? Mas você tem aqui o Hugo de Vermont, né, que era irmão do rei da França, que tinha sido excomungado, então, portanto, não poderia prosseguir, né, no conflito, como liderança católica, no caso, religiosa. Você tinha o Raimundo IV, né, de Toulouse, também francês. Ele era parente do Bulhão? Era. Tem uns dois que eram sobrinhos. Uns são sobrinhos, outros eram primos, irmãos. Você tinha Balduíno de Bolonha. Você tem, que era o irmão do Godofredo. Inclusive, você falou sobre a questão de nobreza, né? Interesses econômicos. Esses conflitos, eles visavam um mundo árabe também, do lado econômico, que tinha um contexto econômico extremamente rico. E alguns deles vão se tornar principados, duques, reis de Jerusalém. Então Jerusalém vai se tornar um reino cristão. Não vai ter tempo da gente comentar as outras cruzadas, mas infelizmente ou felizmente não vai. A história é um pouco complexa. Apenas a primeira cruzada teve sucesso de reconquistar Jerusalém. Depois que Jerusalém foi reconquistada pelos árabes, as outras cruzadas todas fracassaram. A gente tem no conflito de Jerusalém, o que marca, infelizmente, ou felizmente também, né? Aqui estou botando o meu ponto de vista, né? Pelo menos quando eu estudei na faculdade, ficou muito no contexto da tomada de Jerusalém no no massacre que houve lá dentro. Há um trechozinho, eu não vou lembrar o autor correto, eu até revi essa passagem no começo do ano, em que ele traz no livro, né, no cronista da época, que os muçulmanos, por característica cultural, quando há uma invasão, eles correm para as mesquitas. E aí, quando os nobres entraram,
os cruzados entraram em Jerusalém, havia um banho de sangue. E aí nessa descrição que foi repercutida pelo iluminismo, né, para descaracterizar ou generalizar todo o movimento cruzado com esse acontecimento, que é uma passagem que ele diz mais ou menos assim, que ao entrar dentro das mesquitas, os sangues e tripas davam na barriga do cavalo. Então eles pegaram esse trecho e aí você faz parecer que toda a cruzada era nessa barbárie. E aí você tira o mérito, né, nesse caso, do peregrino comum, do homem de fé que foi lá com filho, às vezes com criança, por um pensamento, por uma ideia, por um sentido de vida. Então tomem sempre esse cuidado de não generalizar na guerra em um ponto específico, ou em um conflito específico, ou em uma pessoa em específico. Do lado muçulmano teve o Saladino. Isso. Que é um gigante militar, né, cara? E, inclusive, aí eu não sei se pode falar aqui, né? Mas como o meu professor ele era um pouco esquerdista nesse ponto, né? A professora Araceli, ela até tocava muito nesse assunto de que o Saladino, quando ele conquistou Jerusalém, ele expulsou os cruzados, ele poderia ter massacrado os cruzados, mas ele pagou do próprio dinheiro para que eles embarcassem e voltassem para a Europa. E ela, nesse caso, ela trazendo essa narrativa, né? E, obviamente, aqui a gente está pincelando, então você tem que se aprofundar maior, ter seu próprio pensamento crítico, né, ler. Mas ela traz essa narrativa de que Saladino ele foi mais humano do que os próprios cristãos que entraram e tinham massacrado os muçulmanos. E, nesse caso, ele teria sido mais humano. Mas há toda uma questão de liderança, de percepção da época. Não é fácil, porque do ponto de vista muçulmano, essa história seria contada de outra forma. Isso. Do ponto de vista de uma linhagem mais marxista, mais progressista, como você falou da sua professora, que era mais da filosofia de esquerda, eles têm a tendência de ficar da ótica muçulmana. Isso. Eles sempre abordam mais as selvagerias cristãs, foram homens mais voltados para a política, mais assim, sanguinários, enquanto os muçulmanos eles eram mais vítimas, eles estavam ali há muito tempo, retrata mais esse lado. Do ponto de vista mais conservador ou mesmo cristão, já tem a tendência de mostrar uma ótica mais cristã do assunto. É um debate. É por isso que é importante o pensamento crítico e a leitura, sempre. Embora que o leitor possa não... Também é claro que no decorrer do estudo, alguns estudiosos ficam mais de um lado, ficam mais de outro. Mas o importante é estudar e ter uma análise geral, né? Isso que é importante. E ter uma certa honestidade intelectual tanto do lado muçulmano quanto do lado cristão também. É importante esse equilíbrio de uma abordagem mais séria. Entendeu? O filme termina com Orlando Bloom, que é o ator, que a religião está aqui e aqui no coração, né? Não é isso que a igreja ensina. Se não pertencer à igreja, não está no céu. Fora da igreja. Você é protestante, você não concorda. Não, tudo bem, mas a igreja católica prega isso. Não há salvação fora da igreja. Não há lugar para visões particulares. Santo Irineu, se eu não me engano, foi ele que proclamou essa frase. Não há salvação fora da igreja. Então, o filme tem do ponto de vista católico, o filme tem uma pontazinha herética. Ela é uma visão protestante, essa visão da salvação individual. É individual. E você só percebe isso depois de estudo, né? Depois. Inclusive, muitos professores de história não percebem isso. Mas na hora que você falou, justamente, eu pensei que você ia tocar nesse assunto aí, que a visão do diretor, nesse sentido que ele transmite, é mais uma visão individual do que uma visão coletiva. É uma separação da igreja da salvação. E aí o próprio filme, e o próprio, né, nesse caso aí, mais politizado, sempre vai trazer essa ideia da igreja como uma instituição política e não como uma instituição de fé. Então ela não seria necessária, né? E você falou assim, e o professor César aí falando herético, né? Sim, porque pode ser que para o protestante não seja uma heresia, mas para a igreja católica é uma heresia, porque heresia significa escolha. Quando você escolhe algo além da ortodoxia. A ortodoxia católica prega que a salvação está dentro da igreja porque ela é o corpo de Cristo. Uma vez que você é desmembrado do corpo, é arrancado, você está fora desse corpo. Não o protestante tem uma outra teologia, não estou fazendo juízo de valor, mas é assim que a igreja católica fala. E é por isso que é bom entender os termos, né? Que a ortodoxia é essa ideia da opinião certa ou da corrente correta, né? Por isso que você tinha uns concílios, por isso que você tinha discussões, para que a igreja, conciliar, né? A igreja chegar em uma opinião em comum ou em uma
resposta em comum. E aí, quando você depois desviava dessa resposta, você se tornava um herético. Ou seja, você tinha a oportunidade de acertar, a igreja te mostrava o caminho. Você escolhia outro, você é um herético. Exatamente. Em vários momentos, vocês vão ver assim na igreja, vários, que nem você falou, doutrinas, alguns levantavam alguns pontos doutrinários um pouco discordantes, faziam um concílio para, vamos conciliar, vai ter um concílio, ou seja, vamos entrar em conformidade. O que a igreja vai defender? O que você está levantando ou isso aqui? É feito um concílio, a igreja faz uma bula lá e olha, a decisão da igreja é essa. Isso. Aí você fala, não, eu prefiro ficar com esse. Então eu sou herético, eu separei, eu escolhi isso aqui. Pode passar? É uma imagem do... Isso aí acho que não é nobre não, né? Brincadeira. Agora, isso aqui, gente, é documentado. Que eu sempre falei para vocês que o Acácio era São Paulino, ele falou que não era, que não sei o quê. E aqui é um documento, o historiador precisa de fatos, né? Sem fontes não há história. Então, para nós terminarmos o nosso podcast de forma descontraída, eu estou provando publicamente para o Brasil inteiro que o Acácio é São Paulino. Essa é uma camisa muito bonita. Particularmente uso muito. Inclusive tenho ela até hoje. Beleza. O São Paulo passou para as quartas de final na Libertadores. Eu não sei se vai ser campeão, mas eu vou comemorar a classificação. Eu não sei se eu vou chorar daqui a pouco, né? Acácio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Viu? Foi um pedido de última hora, então por isso que hoje foi mais um bate-papo, né? Como historiador, até comuniquei anteriormente com o César, né, que para você tratar diretamente dos conflitos, consequências, precisa de um estudo mais profundo. E como o podcast ele tem um compromisso, né, com a seriedade, com o conhecimento, hoje a gente teve esse bate-papo aqui divertido, que por mim poderia, metade da minha grade podia ser aqui, gravando com o César. Bom demais, é bom demais. E em setembro nós teremos um podcast sobre o Plano Real e você está convidado. Você vai estar presente aqui. Boa. E você, permitir, né? e você, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. Tchau.